Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Na aula de hoje nós vamos fazer as correções das atividades lá da apostila de português sobre a segunda parte do texto da última chance, né, dos contos de Natal. Então, depois da leitura que nós fizemos na aula passada, a prof pediu que vocês também lessem outra vez o texto e agora nós vamos corrigir essas atividades. Tudo bem? Então, pega sua apostila na página 48 de português e nós vamos lá no número 1, na pergunta de número 1, que perguntava assim: quem são os personagens que aparecem nesse trecho e que não tinham aparecido lá no trecho 1? E são dois, que é o Senhor Fis com dois Es, né? Senhor Fis e a Laura. São dois personagens novos que não tinham aparecido no outro trecho. Aí no número 2 era pra gente identificar lá no texto a descrição do cenário. E aí a prof falou pra vocês que era na página 44. O que você tinha que sublinhar era o seguinte trecho: o cenário se ilumina. Há uma árvore de Natal cheia de pacotes, mesa com um banquete. Era isso que você precisava sublinhar nesse trecho, que é a descrição, então, do cenário. No número 3, a pergunta era: segundo Scrooge, por que ele pediu a Laura que esperasse para se casar com ele? Então ele queria que a Laura esperasse ele ficar rico, né? Porque ele queria dar tudo o que ela quisesse, ele queria dar uma vida boa para a Laura. Então ele pede assim, ele diz: eu caso com você, mas espera eu ficar rico. Então, a resposta seria, né, que ele queria que ela esperasse ele ficar rico para poder dar tudo o que ela queria. No número 4, fala sobre a carta que a Laura escreve, né, e diz assim, né, por que a Laura disse que ela não foi pessoalmente falar com ele? Por que ela preferiu escrever? E aí, ela diz lá que ela tem medo do homem que o Scrooge se transformou, que ela não conhece mais aquele homem. E por não conhecer ele, por ter medo, ela decide escrever uma carta. Então a resposta seria, né, que ela tem medo do homem que ele se tornou e não conhece mais, não reconhece mais. Lá no número 5, então na carta, as características que o Scrooge tem agora é a paixão pelo dinheiro e a ganância. Então, porque o Scrooge queria tanto dinheiro, ele queria tanto ficar rico, que ele acabou deixando passar o amor da vida, né? Ele acabou desperdiçando uma chance de casar, de construir uma família, porque ele estava focado apenas em ganhar muito dinheiro. Que ele, na cabeça dele, ele achava que ganhando muito dinheiro, ele seria feliz e conseguiria ter uma vida boa. E aí, quando ele consegue ganhar todo esse dinheiro, quando ele tem realmente muito dinheiro, ele não é feliz, não tem felicidade, porque ele não construiu a família, não casou, não realizou os sonhos, porque ele ficou preso àquilo, a querer sempre mais dinheiro. Lá no número 6, quando a gente lê o trecho, nós temos a rubrica que diz assim, Scrooge, daí aparece ali, parece cansado e triste. Então nós já entendemos mais ou menos como é que ele fala, né? Cansado e triste, né? Por favor, fantasma, leve-me de volta ao escritório. Chega dessas lembranças. E aí diz assim, o que esse trecho indica sobre os sentimentos do Scrooge, né? Então quer dizer que essas lembranças afetaram ele, deixaram ele... mexeu com ele essas lembranças que ele estava vendo, né? De rever a Laura, de ver as coisas que aconteceu. Então, ele se mostra cansado, triste, né? Por ter agido daquela forma, por ter desperdiçado uma chance, né? Então é isso que você pode ter colocado lá, que as lembranças então mexeram com ele, afetaram, deixaram ele cansado e triste. Lá no número 7, pergunta assim, que relação que tem entre os versos, né, que o fantasma fala, dizendo que se não fizer a coisa certa, a prof vai até ler outra vez para falar bem certinho. O fantasma diz: se não fizer a coisa certa, um dia você desperta e descobre que está só. E aí ele repete essa frase. E quer dizer lá então, que relação tem, né, os versos e a história do Scrooge?
E é exatamente isso, né? Se não fizer a coisa certa, o que acontece lá é, ele diz, se não fizer a coisa certa, o homem vai ficar solitário. E é o que aconteceu com o Scrooge, né? Então ele decide... Desculpa. Ele não faz a coisa certa, né? Ele decide seguir pelo caminho do dinheiro e da ganância, das conquistas, e ele acaba esquecendo que tem amigos, que tem família, e acaba solitário por causa do amor ao dinheiro. Lá na página 50, nós temos a cena. Na letra A pergunta quem são aqueles personagens. Então, nós temos o fantasma dos natais passados que está no fundo, e nós temos a Laura e o Scrooge. E essa cena aqui é a cena lá quando ele chega no banquete, ele vai andando no meio dos dançarinos até que encontra uma moça, e essa moça então faz par com ele para eles dançarem. Essa moça é a Laura. E na letra B diz assim: identifique e copie um trecho do texto que corresponde a essa cena. E o trecho é o seguinte: para diante de uma moça que sorri e o aceita como par. Então ele para diante de uma moça que sorri e o aceita como par. E eles vão dançar. Essa moça era a Laura. Bom, pessoal, o bom da correção assim, dessa forma, é que você pode ir parando o vídeo, ouvindo, copiando, preenchendo na sua apostila. Então corrige as atividades com capricho, faz com carinho, e na próxima aula a gente volta com outras atividades, tudo bem? Um beijo para vocês e até a próxima!